desta segunda-feira, aqui no Bom Dia Cidade. A primeira informação, a Geo Godoy vai trazer para nós essa primeira informação que vem aqui do município de Santo Ângelo. A Polícia Civil prendeu um indivíduo por tentativa de furto no município de Santo Ângelo. Informação com a Geo Godoy. Muito bem, vamos trazendo essa informação então sobre a prisão em Santo Ângelo. Aconteceu na tarde de ontem. A Polícia Civil realizou então a prisão de um jovem de 20 anos por tentativa de furto. As duas, a Polícia Civil e também a Delegacia de Pronto Atendimento de Santo Ângelo, estavam em diligência visando elucidar o delito praticado na noite anterior. Ocasião em que foram avisados por populares de que o suspeito teria retornado ao local para praticar furtos novamente durante o dia. Ao tentar fugir e ser alcançado pelos policiais, o indivíduo negou-se a permitir a revista, sendo necessário então algemá-lo. Foram prendidas 2 facas que estavam na cintura do suspeito, além de uma porção de maconha. A Polícia Rodoviária Federal prende mais de 8 mil comprimidos para impotência sexual dentro de carro na BR-386. Geo Godoy. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8,6 mil comprimidos indicados para o tratamento da impotência sexual dentro de um veículo no quilômetro 385 da BR-386 em Tabaí, né? Na Tabaí, né? Na região metropolitana. O material foi localizado dentro do estepe. 2 homens foram presos na ação, que ocorreu no início da tarde deste sábado, dia 9. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os remédios não podem ser vendidos sem receita médica. A mercadoria era origem estrangeira e não tinha nota fiscal. No banco traseiro do carro, Renault Sandero, com placas de Belo Horizonte, também foram encontradas 43 caixas de goma de mascar, equivalente a 27.520 unidades. A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização e combate ao crime na rodovia, que abordou o veículo. Os 2 presos, de 23 anos e 50 anos, não tiveram a identidade revelada e eles residem na região metropolitana e foram encaminhados à Polícia Federal de Porto Alegre. A dupla irá responder por contrabando e descaminho. Tá aí, então, 8,6 mil comprimidos de Viagra. Por que não comprar o Viagron, né, Gilmar? Muito bem, vamos para outra informação agora, né, Gilmar Belmonte, sobre o caso do garoto Bernardo, né? Primeiro dia do júri vai iniciar hoje, né? Já iniciou. Já iniciou, lá em Três Passos, né, Gilmar? Olha, hoje todas as atenções da mídia estão para a boa terra aí de Três Passos, que foi marcada, né, pela tragédia do assassinato do menininho Bernardo, fato que aconteceu em abril de 2014. O menininho Bernardo Oglione Boldrini desapareceu de casa. O menino reclamava de falta de atenção em casa e por isso era acolhido na casa de vizinhos e coleguinhas da escola. 10 dias após o sumiço, ele foi encontrado enterrado em uma cova rasa no interior de Frederico Westphalen. O pai, Leandro Boldrini, e a madrastra Graciele Uglini foram presos pelo crime, assim como Edelvânia e Evandro Virganovics. Quase 5 anos depois, o município acompanhará nesta segunda-feira o início do desfecho do caso. Os 4 serão submetidos a julgamento. O júri ocorre no fórum, na Avenida Júlio de Castilho, na área central da cidade, no mesmo prédio. Em janeiro de 2014, 3 meses antes de ser morto, Bernardo buscou ajuda da justiça.
foi sozinho pedir para ser encaminhado para outra família. Reclamava da falta de afeto do pai e das brigas constantes com a madrasta. Boldrini, que era médico no município, acabou recebendo prazo de 90 dias após uma audiência para reavaliação do quadro familiar, mas Bernardo foi morto antes de findar este período. Que barbaridade. A primeira etapa da sessão, com início às 9h30 da manhã, já teve início, né? Às 9h30 da manhã foi a escolha dos jurados. O grupo é sorteado a partir de 25 pessoas de Três Passos e de municípios próximos. O Ministério Público pode recusar 3 nomes, assim como cada um das 4 defesas. Após a formação do Conselho de Sentença, composta por 7 jurados, a juíza Silene Engler Verle dará início aos depoimentos das 18 testemunhas. As primeiras a serem ouvidas são aquelas que foram convocadas pela acusação. Entre elas estão a delegada Caroline Machado, que coordenou a investigação que resultou na prisão dos réus. A empresária Jussara Petri, vizinha da família Boldrini, que costumava abrigar o menino em casa, também será ouvida nessa etapa, assim como a ex-secretária do consultório do médico, Andressa Wagner. No total, o Ministério Público convocou 5 testemunhas. Na sequência, serão ouvidas as testemunhas de defesa. Apenas as defesas de Boldrini e Graciele indicaram pessoas para esta etapa do julgamento. Pelo médico, serão 9 testemunhas e pela madrasta, 4. A defesa de Evandra chegou a indicar 8 pessoas, mas retirou os nomes na semana passada. Já a Edelvânia não teve indicações feitas pelo advogado. O tempo de fala das testemunhas impactará na duração do julgamento, que pode se estender por 1 semana. A previsão do Tribunal de Justiça é que a oitiva dessas pessoas dure mais de 1 dia. Tanto a acusação como a defesa podem pedir ainda que sejam feitas leituras de peças do processo, o que também pode estender esse prazo. Somente depois de todas as testemunhas serem ouvidas é que os 4 réus poderão falar. Isso não deve ocorrer nesta segunda-feira. Eles também podem optar por permanecer em silêncio. Em maio de 2015, em audiência no município, Graciele e Edelvânia optaram por não falar. Evandro e Boldrini negaram o envolvimento do crime. A última etapa do julgamento são os debates, que podem se prolongar por até 9 horas. Caso a acusação e defesa utilizem o tempo máximo permitido, inicialmente o Ministério Público tem 2h30, seguida das defesas, que precisarão dividir o tempo. Caso a acusação opte pela réplica, terá mais 2 horas, assim como as defesas. Teremos condições melhores de estimar prazo a partir do momento que iniciarem os trabalhos. Depende do tempo que levará para cada coleta da prova, das testemunhas arroladas em plenário, se serão mantidas, se haverá alguma desistência e o tempo do depoimento de cada um. O interrogatório dos réus, se vão optar pelo silêncio. A estimativa de trabalho é que durem a semana inteira, afirmou o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública do Ministério Público, promotor Luciano Vaccaro. Muito bem, vamos para mais uma informação na área de segurança pública, agora relativa aqui ao município de Giruá. Aconteceu no dia 10, ontem, à 1h40, a guarnição da Brigada Militar atendeu uma briga no Parque de Exposições durante o show. Envolveram 2 menores e um maior de idade. Foram apreendidos os menores e entregue ao Conselho Tutelar e feito então uma comunicação para o maior de idade. Apreendido junto com os menores um facão de 30 centímetros de lâmina marca Paraboni. Não houve então demais ocorrência durante a semana. Então ocorreu somente essa então na madrugada de sábado para domingo, no show então lá no Parque de Exposições. A Brigada Militar então atendeu então essa ocorrência. 10h34, 10 horas e 34 minutos. É o Bom Dia Cidade. Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos curtir o sucesso musical. Antes disso, vamos lá então. Antes disso tem um pedido aí de socorro, né? Dos moradores do bairro Moura.